Boa noite para você, na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando o especial de fim de ano do programa Hora da Reconciliação. Hoje, dia 26 de dezembro, nós queremos convidar você para então assistir este programa. Certamente Deus vai usar a palavra e também os belos louvores para edificarem a vossa vida. Amém? Muito bem, o especial então de fim de ano tem como tema celebrando a passagem da morte para a vida. E nós vamos ler o belo texto do Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, que diz assim: Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Nós já estamos observando mais uma passagem de ano. E o mundo, de certa forma, já está celebrando. Quantas pessoas que eu já encontrei e já se referiram como que 2013, um ano muito difícil, em que eles estão à espera de dias melhores, de um ano melhor. O jargão Ano Novo, Vida Nova, continua ecoando no coração de muitos esperançosos. Esses acabam projetando para o ano novo toda a sua expectativa por dias melhores. Nossa reflexão, então, aponta em duas direções, ou em direção de duas premissas que podem mudar o nosso destino eterno. O texto que lemos, ele pontua primeiro o ouvir a palavra de Deus. Ele diz: quem ouve a minha palavra. Primeira coisa que eu quero assim estimular você é que o teu ano novo ele possa ser cercado deste referencial, que você possa trilhar este caminho de 2014, essa jornada de 2014, primeiro tendo a palavra de Deus como bússola, aprendendo então a ouvir a palavra de Deus. Se você tem expectativa de dias melhores, se você espera um ano novo, melhor, nossa primeira orientação bíblica é aprenda, seja sensível à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela deve ser então o nosso orientador, a nossa bússola. Ela deve estabelecer o norte das nossas vidas. Segundo lugar, o texto que lemos também nos fala de crer naquele que enviou a Cristo. Ele diz, aquele que crê, e crê naquele que me enviou. Olha só. Então, nós precisamos, além de ouvir a palavra de Deus, ouvindo-a, crer nela, ter confiança nela, como sendo a palavra de Deus o nosso realmente bom orientador. Crer que tudo aquilo que Deus nos fala realmente são palavras que podem nos oferecer dias melhores. O texto bíblico, então, ele fala muito, até fazendo um parafraseado, uma comparação, uma analogia com essa expressão da passagem do ano. A Bíblia nos fala que todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e que crê em Deus, eles passam de um estado, de uma situação de morte para a vida. Imaginem só, se 2013 representa para você algo ruim, e você tem a expectativa de 2014 melhor, entenda que a palavra de Deus nos projeta a seguinte ideia,
que nós podemos sim passar de uma situação difícil para uma situação boa, para de uma situação ruim para uma situação melhor, a partir do momento em que nós ouvimos a palavra de Deus e que cremos em Deus, a qual enviou Jesus Cristo para nos dar a oportunidade de ter esperança da vida futura ou da vida eterna e ainda nos livrar da condenação e então passarmos da situação de morte para a vida. Essa expressão morte, ela significa separação. Todos nós, sem palavra de Deus e sem crer em Deus, estamos definitivamente separados da vida com Deus. Mas quando nós somos alcançados pela palavra de Deus e também a palavra gera fé em Deus, nós então podemos agora desfrutarmos de uma vida plena com Deus. Muito mais do que celebrar a passagem do ano, a palavra de Deus te convida a celebrar a passagem da morte para a vida. E só podem fazer esta celebração aqueles que ouvem a palavra de Deus e aqueles que aprendem a crer em Deus, aquele que enviou a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo para nos oferecer esta tão grande salvação. Nós vamos então ao nosso primeiro clipe musical. Vamos ouvir o belo louvor com Fernanda Brum, Espírito Santo. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo.
todos cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Você assiste o especial de fim de ano do programa Hora da Reconciliação, na apresentação do pastor Luiz. Estamos falando sobre celebrando a passagem da morte para a vida. Queremos agora ler o texto de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, que diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Um novo tempo, um novo lugar. Sempre quando a Bíblia fala de salvação, a Bíblia usa o tempo agora, o tempo hoje. Deus sempre anuncia a salvação para o tempo presente. É óbvio que nós, ao longo de nossa história, a história da humanidade, nós percebemos que as pessoas, elas acabam muito vivendo de futuro. Quantas pessoas não passam uma vida toda planejando algo para realizar no futuro e percebem que ao chegar ao final dos seus dias, pouca coisa realizaram. A Bíblia então nos fala de que um Deus que não é limitado pelo tempo e nem pelo espaço, Ele fala sempre e anuncia sempre e revela sempre a sua palavra e esta tão grande salvação no tempo de agora, no tempo de hoje. Até porque Deus sempre quer pontuar a vida do homem, procurando mostrar para ele que tudo que outrora, tudo que aconteceu, tudo que foi passado, realmente para Deus deixa de existir quando Ele se revela e se anuncia a este ser humano, a este homem. Deus sempre tem um compromisso em dizer em sua palavra que todo o passado é esquecido, lançado no mar do esquecimento. É uma expressão bíblica muito utilizada pelos pregadores para dizer que Deus é um Deus de já, do agora, do hoje, e que também é aquele capaz de apagar o nosso passado. Deus, então, sempre projeta o futuro do homem a partir de uma decisão de hoje. E é isso que eu quero focar para você nesse texto. Olha só, ele usa um novo tempo e um novo lugar. Ele diz, agora, nenhuma condenação há. Primeiro, ele quer dizer que todos aqueles que fora, no tempo de outrora, todos nós estávamos condenados. Mas agora, no tempo já, no tempo hoje, nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. E aí ele fala então de lugar. A salvação sempre é nos colocada como uma espécie de lugar. Quando nós estamos
fora de Cristo, nós estamos em condenação. Mas Paulo fala aos Romanos que agora nós estamos nele, estamos em Cristo, e ele então é este lugar seguro. Ele é então essa rocha firme que pode nos garantir a vida eterna, que pode nos livrar então da condenação. Mas Deus também nos fala que outrora nós andávamos segundo os apetites da carne, segundo os desejos humanos. Mas agora, diferente, nós também mudamos comportamento. Nós agora somos guiados pelo Espírito de Deus, que ressuscitou o nosso espírito, e agora nós então andamos espiritualmente, ou seja, com um desejo de agradar a Deus. Observe então que este texto nos livra e nos mostra um livramento de condenação, mas fala então que nós, agora que estamos em Cristo, mudamos a nossa forma de agir também. Outrora, nós andávamos pela nossa cabeça, mas agora andamos pelo Espírito de Deus. Não adianta você fazer planos para a vida futura se não houver evidências claras de mudança em você mesmo. Não é o ano que vai mudar, são suas atitudes, teus pensamentos, os teus desejos, aquilo que te impulsiona, suas razões, suas motivações. Por isso, se você quer realmente uma vida melhor, assim como o texto diz e mostra um divisor claro, você precisa então criar um divisor na tua vida. Mude a história da tua vida, em primeiro lugar, tendo Cristo no comando dela. E entenda, em segundo lugar, que quem precisa mostrar mudança, transformações, para que as coisas também ao teu redor mude, é você mesmo. Não existe qualquer mudança que não seja a partir de nós mesmos. Por isso que quando Jesus veio, ele veio nos oferecer essa possibilidade de nos livrarmos da condenação a partir de mudanças que ele faz de dentro para fora em cada um daqueles que ele alcança pela sua palavra. Possamos viver, sim, um novo tempo, um novo lugar, mas, acima de tudo, também viver um novo ser, uma nova pessoa, para que possamos, então, conquistar aquilo que está lá adiante e que é o nosso alvo. Amém, queridos? Nós vamos ainda adorar a Deus. Vamos agora ao clipe musical do belo conjunto Voices, que canta Tem Misericórdia de Mim. Tem misericórdia de mim. Eu não quero te entristecer para sempre. Tudo que eu não quero fazer, eu faço.
você segue assistindo o especial de fim de ano do programa Hora da Reconciliação. Nós estamos falando hoje o tema celebrando a passagem da morte para a vida. Já destacamos esse texto de João 5:24, que nos mostra a importância da palavra de Deus e da fé em Deus para podermos então mudarmos o nosso futuro eterno. Em segundo lugar, nós também falamos de que agora em Cristo Jesus não há nenhuma condenação. Tempo e lugar são fundamentais que nós possamos entender para então termos a convicção desta vida eterna em Cristo Jesus e essa tão grande salvação. Queremos agora então lermos o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim o texto bíblico: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Coisas velhas, coisas novas. Muitos, até de forma supersticiosa, pensam em deixar as coisas velhas para trás junto com o ano velho. Da mesma forma, se fala muito em coisas novas que vêm junto com o ano novo. A Bíblia Sagrada assegura que não há possibilidade de nós mudarmos o velho para o novo ou o velho pelo novo sem antes existir uma transformação em nós mesmos. Eu volto a pontuar isso porque é óbvio que Evangelho tem um objetivo principal e o objetivo principal do Evangelho é transformar vidas, transformar pessoas. E esse texto então nos fala que se alguém está em Cristo, vejam de novo, o estar significa então o lugar aonde nós estamos. Todos nós que estamos em Cristo agora, nós experimentamos uma nova realidade de vida. A Bíblia diz que todos aqueles que estão em Cristo, nova criatura esta pessoa é. E então, para que as coisas velhas realmente passem e as coisas novas realmente apareçam, é preciso que nós então sejamos novas criaturas. E novas criaturas somente em Cristo Jesus. Amém? Nós vamos ainda com banda Hebron cantando o belo hino Anseio por Ti. Cante bem forte. O que habitas no Santo dos Santos, assentado num trono de glória. Sei que não rejeitas um puro coração, contrito e quebrantado, que clama por ti, tu que habitas no Santo dos Santos, assentado num trono de glória. Eu sei que não rejeitas, um puro coração, contrito, quebrantado, e o nome dele nome santo, nome lindo, maravilhoso Deus, aleluia, a Ele toda honra, a Ele toda glória.
rejeitais. Sei que não rejeito um puro coração, contrito, quebrantado, quebrantado. E o nome dele é Jesus, nome lindo, maravilhoso Deus, o nosso amado enche esse lugar, Senhor, enche esse lugar com a nuvem da tua glória, enche esse lugar, anseio por ti, enche esse lugar com a nuvem da tua glória, enche esse lugar, anseio por ti, enche esse lugar da tua glória, Deus, da tua unção, da tua nuvem, anseio por ti, enche esse lugar, Senhor, anseio por ti. Celebrando a passagem da morte para a vida. Este é o tema do especial de fim de ano do programa Hora da Reconciliação. Nós vamos agora ler o texto de Hebreus, capítulo 10, versículos 38 e 39, que diz assim: Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Sem recuar, sem se retirar. Não há dúvida que o misticismo, como já falamos, ele impera muito nas ideias da passagem do ano. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas renovam a sua fé, mas essa renovação de fé não é baseada em fundamentos sólidos da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Nos dias atuais, nós já estamos contemplando o brilho da esperança, o brilho da fé em muitas pessoas. Porém, a Bíblia nos assegura que aqueles que estão em Cristo, aqueles que conhecem a palavra de Deus, devem exercitar sua fé não apenas em momentos especiais, em tempos considerados especiais. A fé do justo, à luz da Bíblia, não é um combustível em que nós procuramos apenas em ocasiões especiais. Mas o texto que aqui lemos agora em Hebreus 10 diz que o justo viverá pela fé. Olhem só, observem só, toda a nossa vida, ela precisa de fato ser mantida pelo combustível da fé, de maneira que a fé é uma razão para a nossa própria existência, sobre o ponto de vista de religião ou de espiritualidade. Nós nos deparamos com muitas pessoas que alimentam sua fé apenas em certas ocasiões. Mas uma coisa que eu e você precisamos entender é que a fé, ela deve ser a razão do nosso próprio existir, da nossa própria existência. Nós precisamos, é óbvio, viver uma fé que impulsiona. Olhe só, a Bíblia diz, primeiro, nós não podemos recuar.
A Bíblia fala que Deus não tem prazer naquele que recua. É lógico que este recuar aqui está se referindo de quando nós perdemos a própria razão da nossa existência, seja ela espiritual, seja ela humana, seja ela cotidiana. Nós podemos estar enfrentando dias que para muitas pessoas são dias de muita felicidade, de muita euforia, mas nós também podemos encontrar pessoas exatamente nesses dias vivendo os seus piores dias. Porque esses dias nos trazem lembranças, nos trazem frustrações, nos trazem decepções. A fé em Deus, ela precisa nos impulsionar em direção ao querer viver. E o principal desejo de uma pessoa em viver, ela deve estar relacionada à sua própria vida com Deus. Quando temos Deus em nossas vidas, a razão da nossa existência fica mais fácil de se explicar. Por isso não podemos recuar, não podemos perder mais o ânimo quanto à própria vida e o viver a própria vida. Por fim, a Bíblia diz que nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Esse se retirar está um pouco associado a nós perdermos a fé. Quando perdemos a fé, nós saímos do cenário da existência de Deus. Precisamos então em Deus buscarmos fé para continuarmos avançando. Minha palavra neste bloco para você é muito mais do que crer. É de que dias melhores virão, é preciso crer que nós seremos melhores. Que nós podemos mudar em Deus os nossos próprios caminhos e o nosso próprio destino. Viva uma fé que explica a tua existência e não apenas os teus desejos de conquista. E aprenda então a confiar naquele que é poderoso de te levar sempre a este combustível, a esta energia de andar sempre em direção de Deus, porque em Deus sempre encontramos um lugar seguro. Amém, queridos? Nós vamos ainda ouvir, acompanhar, assistir o belo Quarteto Gileade, junto com a participação do pastor Ismael Souza, o belo louvor Aleluia de Handel. Aleluia, 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 aleluia. Pois o Senhor onipotente reina. Aleluia, 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 aleluia. Pois o Senhor onipotente reina. Aleluia, 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 aleluia. Pois o Senhor onipotente reina. Aleluia, 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 Senhor, aleluia, 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 pois o Senhor onipotente reina. Aleluia. O reino deste mundo Senhor nosso e do seu Cristo e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Para sempre, para sempre, para sempre, para sempre,
sempre e sempre, aleluia, aleluia. O grande Senhor, para sempre e sempre, aleluia, aleluia. Rei dos reis, para sempre e sempre, aleluia, aleluia. O grande Senhor, para sempre e sempre, aleluia, aleluia. Rei dos reis, para sempre e sempre, aleluia, aleluia. O grande Senhor, Rei dos reis, o grande Senhor, e reinará para sempre, e reinará para sempre, sempre. Rei dos reis, para sempre e sempre, o grande Senhor, aleluia, aleluia. E ele reinará para sempre, sempre. Rei dos reis, o grande Senhor, Rei dos reis, o grande Senhor. E ele reinará para sempre, sempre. Para sempre e sempre, para sempre e sempre. Aleluia, 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 aleluia. Você segue assistindo o especial de fim de ano do programa Hora da Reconciliação. Estamos falando sobre o tema Celebrando a Passagem da Morte para a Vida. Nós queremos dar mais um texto bíblico para você e vamos ler 1 Pedro, capítulo 2, versículos 2 e 3, que diz assim: Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Desejo de alimento racional sem falsificação. A euforia dos dias atuais podem nos levar em direção daquilo que é falso, daquilo que é enganoso. Eu me preocupo muito quando vejo uma fé exagerada nas pessoas. O exagero de esperança, o exagero de expectativas, as projeções altas demais podem nos levar a esbarrarmos com o perigo do falso e do engano. A frenesi desses dias roubam a capacidade das pessoas em projetar nos limites entre a realidade e a fantasia. As Escrituras, então, afirmam que aqueles que experimentaram a benignidade de Deus devem desejar calorosamente o alimento racional. Olha só. E mais, hein? A Bíblia nos fala do leite racional. O leite está associado sempre ao primeiro alimento, o alimento do menino, da menina, da criança, do bebê. Todos nós que projetamos algo na vida devemos aprender a projetar a partir de coisas básicas e simples, a partir do leitinho. Quantas pessoas acham que nunca fizeram nada na vida e de uma hora para outra estão pensando, entendeu, em projetos audaciosos, mas que na verdade é apenas um castelo de areia, porque são frutos de fantasia. A Bíblia Sagrada sempre nos leva por um caminho assim. Tudo aquilo que é início deve começar com a modéstia, de que o início exige. Por isso, nós devemos buscar o leite. Segundo, o racional. O leite racional, é lógico que está se referindo aqui à palavra de Deus.
um alimento para todos aqueles que estão iniciando, ele precisa, de fato, ser racional. Tome cuidado para que você não se alimente das emoções, porque elas produzem exatamente o que já dissemos: fantasias, enganos, e te levam em direção ao falso. Em segundo, ele diz, ao leite racional não falsificado. Infelizmente, quantas falsificações nós temos por aí, quantos veículos, quantos meios que nós tomamos que são falsos, são falsificados e não podem nos levar a um trajeto seguro e a um futuro de proteção. Por isso, nós precisamos crescer. Se queremos crescer, se queremos avançar, precisamos investir num alimento bom, num alimento da razão e, segundo lugar, descartarmos, evitarmos qualquer possibilidade da falsificação. Que Deus te abençoe, que você possa construir um futuro melhor em Cristo Jesus, se alimentando realmente da palavra de Deus como leite racional, que você possa realmente trilhar caminhos de convicções com Deus, mas acima de tudo, em cima da razão e descartando aquilo que é falso. Aline Barros ainda canta Águas do Trono e eu volto em seguida para juntos orarmos e falarmos com Deus. Creia que as águas do trono de Deus estão aqui. Águas que fluem do coração do Senhor. Diga fontes eternas. Regam sementes de amor. Levanta suas mãos aos céus e diga: águas que curam, águas que saram, águas do trono de Deus. Deixa as águas do Senhor curar você, que santificam, que purificam meu ser. E nessas águas eu vou mergulhar e saciar minha sede, como um rio se rende ao mar. Senhor, me rendo. Diga para o Senhor: me rendo. Águas que curam, águas que saram, águas do trono de Deus. Aleluia. Que santificam, que me restauram, Senhor, que purificam meu ser. Tua presença eu quero buscar. Levanta suas mãos aos céus, queridos. Levante bem alto. Diga: águas profundas. Águas profundas que vão me levar pra te encontrar, ó Deus. Te encontrar, ó Deus. Aleluia. As águas do trono de Deus estão sobre nós. Oh, vem sarar, Senhor, vem curar, libertar. Oh,
Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa especial de fim de ano. Muito mais do que celebrar a passagem de 2013 para 2014, o convite do programa de hoje foi para você celebrar a passagem da morte para a vida. E só pode celebrar, e só pode fazer esta grande celebração aqueles que agora estão em Cristo Jesus. Que Deus abençoe tua vida, que você tenha um ano novo muito abençoado e que você possa, acima de tudo, celebrar esta vida com Deus, esta vida que só podem ter aqueles que abraçam a Cristo pela fé. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua proteção, pela tua provisão para com as nossas vidas ao longo de todo esse tempo deste ano de 2013. Enfrentamos dias difíceis, mas também dias bons. Enfrentamos dias maus, ó Deus, mas sempre nós tivemos o teu cuidado, sempre tivemos as tuas mãos sobre nós. Por isso nós te louvamos e te agradecemos. Queremos pedir também, Senhor, a tua bênção pela vida de todos aqueles que creem na tua palavra em ti, ó Senhor, e que almejam um futuro melhor. Peço a tua bênção, Senhor, sobre a vida de todo o teu povo, ó Deus, em especial ao ano que se aproxima, que todos nós possamos trilhar um caminho contigo, vivermos a vida contigo, que possamos, Senhor, tomar uma decisão clara de não recuarmos, de não afastarmos, ó Senhor, da tua presença. Nos protege, nos guarda para louvor e glória do teu nome. Pedido de oração que tem chegado até nós, pedimos a tua bênção, a tua intervenção na vida do teu filho, da tua filha, em cada família. Ó Deus, é a nossa sincera oração. Ó Deus, pedimos, Senhor, a tua bênção também por esse veículo de comunicação, também pela nossa cidade, por nossas autoridades, por toda a nossa população, por todo o meu telespectador que terá acesso a este programa, ó Senhor, ainda nas reprises, ainda pela internet, ó Deus, e todos aqueles que estão conosco neste momento. Pedimos, Senhor, que tu alcance a vida de todos, para a glória do teu nome, e o maior combustível da nossa vida seja a fé em ti. Não a fé apenas para mudar coisas, mas a fé principalmente que traz transformações de dentro para fora em nossas próprias vidas. É a nossa oração, é também o nosso agradecimento, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Um feliz ano novo para você, para a sua família. Que Deus abençoe você de forma poderosa. Lembrando que semana que vem nós temos um programa especial de início de ano, aqui, sempre ao vivo, nas quintas-feiras. Deus abençoe vocês. Até ano que vem, se Deus assim nos permitir.